Olá pessoal, que tal vamos de música? Ela enche-nos a alma e não são poucas as vezes em que precisamos de ouvir para descontrair, para relaxar e aliar-nos dos problemas ou dificuldades que enfrentamos. Mas música pode ser também um hobby extremamente fascinante e com muitas aplicações práticas que podem ir desde tocar um instrumento musical até ao ato de ouvir. Pelo meu lado, fui algo mais longe, pretendendo colecioná-la e ouvi-la nas melhores condições possíveis. Sendo para isso que fui investindo em equipamentos de som e também de imagem. Há quem diga que é um dispêndio de dinheiro, de recursos financeiros, e que esse dinheiro poderia ser melhor utilizado. Mas a minha resposta é quase sempre a mesma. Quando vamos a um espetáculo, e se o som for mau, sabemos imediatamente queixar-nos dele, certo? Exatamente. Pela mesma razão, também iremos querer ouvir os discos que temos com a melhor qualidade de som possível, não é? Para não nos queixarmos. O nosso cérebro adapta-se ao bom e ao melhor e depois torna-se muito difícil não querer outra coisa. Reparem, não existe problema algum ficarmos sempre na mesma. São escolhas e a vida é feita delas. Eu escolhi não querer ficar no mesmo. Além do mais, tudo o que fazemos tem as suas consequências, não é? Portanto, há que saber lidar com elas. Curiosamente, e dou-me conta agora, esta pequena introdução tem a ver com a temática deste vlog. Bom, mas o que é isto de causas e também de consequências? Deixem-se estar, ok? Pois irão conhecer as histórias e os discos correspondentes. Bem-vindos e bem-vindas a um novo vlog em Francis Music Den. Um canal em que, ao mostrar os discos da minha coleção e contar as histórias que estão por trás dele, procuro chamar a atenção para um hobby fascinante e que poderá ser, igualmente, o vosso. Por isso estão a assistir a uma jornada e a muito do que pode ser feito ao longo dela. Posso dizer-vos que está já planeada uma visita a um local muito especial para mim e conto registar tudo em vídeo para vos mostrar. Ora, causas e consequências é o título do vlog. Recordam-se? O que é uma causa? Se formos ao dicionário, ele apresenta-nos a seguinte definição: aquilo que faz com que algo seja, exista ou aconteça. Encurtando, e para sermos mais pragmáticos, uma razão, um motivo, podendo ser também um facto ou um acontecimento. À medida que eu fui crescendo e tomando consciência daquilo que se passava à minha volta, fui sendo sensível a algumas causas, tentando contribuir para tornar este nosso mundo num lugar onde ainda seja possível viver, de acordo com os meus valores, princípios éticos e morais e, por que não, espirituais também. E assim, hoje em dia, eu defendo duas causas, sendo, no entanto, sensível a outras mais. Combato de forma veemente os desperdícios, sobretudo alimentares e recursos hídricos,
contribuindo da melhor forma que me é possível, não é? Para a proteção ambiental e climática, reduzindo o impacto que produzo ao máximo que posso. E houve 2 ou 3 momentos, bem diferentes no tempo, em que tomei consciência de que eu poderia fazer algo, apesar de ter sido educado de acordo com certos valores e que atualmente me levam a falar sobre este tema aqui no vlog de hoje. Sem dúvida alguma, o festival Live Aid, em 1985, foi um deles. Este evento teve como objetivo iniciar uma campanha gigantesca a nível mundial de recolha de fundos monetários que pudessem contribuir para, bom, pelo menos, não é, minorar o problema da fome em África. Um flagelo que ainda hoje afeta milhões de pessoas daquele continente, especialmente as crianças. Por outro lado, o Live Aid foi um dos precursores de muitas outras iniciativas, tanto musicais como fora deste universo que diz respeito aqui ao canal, a música. Muitos concertos beneficentes ou de recolha de fundos foram realizados ou organizados ao longo de quase 4 décadas. Também foram gravadas músicas, discos, com o objetivo de recolha de fundos. O próprio Festival Live Aid foi editado em disco e filme para preservação e continuidade da iniciativa, distribuindo o dinheiro conseguido com a venda por organizações sem fins lucrativos, que, enfim, se encarregam depois de fazer o que é devido de acordo com o objetivo final. E quem de vocês se lembra de algumas iniciativas deste género? Escrevam nos comentários aí por baixo. Não deixem de interagir, pois este canal serve também para fazer novos amigos, unidos por um ideal comum, a música. E se quiserem ser os primeiros a saber quando novos conteúdos eu vou carregar aqui, basta ativar as notificações ou clicar no sininho que estão aí a ver por baixo do vídeo. Eu lembro-me de uma música gravada por artistas americanos que criaram um hino, isto em 1985, especialmente concebido para ajudar os povos africanos. We Are the World, o projeto USA for Africa. No entanto, nunca gostei deste tema. Aliás, abomino, talvez por ter sido passado até à exaustão nas rádios do meu país. E presença contínua no top de vendas de singles aqui em Portugal. Como tal, não tenho o disco, já que também nunca me foi oferecido ou dado. E assim não fará parte dos discos que mostro no vlog de hoje. Antes de irmos buscar os discos, que estão arrumados em locais distintos, deixem-me primeiro situar-vos para não se perderem na história. E por isso, antes de mais, recordar-vos algumas dessas iniciativas que o tempo trouxe às minhas memórias. Recolha de fundos para apoiar pessoas com deficiências intelectuais, organizado pela Special Olympics International. Festival anual beneficente de apoio aos agricultores americanos, conhecido como Farm Aid. O Festival Self-Aid, de forma a captar a atenção para a elevadíssima taxa de desemprego na Irlanda, na década de 80. Gravação de um disco para angariação de fundos para combater a fome, especificamente na Etiópia, durante o período do Natal de 1984. Uma iniciativa levada a cabo por músicos ingleses e irlandeses, num projeto que ficou conhecido como, ou com o nome, Band Aid. A música é extremamente conhecida e dá pelo nome de Do They Know It's Christmas. Gravação de um disco por parte de músicos de hard rock e heavy metal para angariação de fundos para combater o flagelo da fome de crianças dos países africanos. Um projeto conhecido por Hearn Aid, ou Hear an Aid. Agora podemos então trazer os discos para aqui. Queiram acompanhar-me.
Vamos então até à sala. Começar por trazer dois deles. Não vou, mais uma vez, montar o suporte, ou fixar aqui o suporte, porque não vale a pena. Saltou o microfone. E vamos então, novamente, para o escritório, de onde vamos buscar o outro disco. Está aqui. Ok? Ora, temos então 3 discos. E se 2 deles estão relativamente relacionados entre si, o último tem um carácter completamente diferente. Comecemos, pois, por este aqui. A Very Special Christmas, editado em 1987. Como é um disco de Natal, arranjei-o na tal época de ida às compras, que fazia parte do meu ritual de início de cada ano. Trocando o dinheiro e, eventualmente, os cheques de disco que me eram oferecidos por discos. O Natal foi, desde sempre, a época mais querida para mim, pois coincide com a minha data de aniversário, 24 de dezembro. Eu tenho melhor disposição e mesmo que ela possa ser aparente nas outras pessoas, eu vejo mais alegria, paz, tranquilidade nelas, de uma forma geral. Enfim, é o tal espírito natalício, como se costuma dizer. Este foi um dos tais discos que eu adquiri por causa de uma banda ou artista. Pouca importância tinham os outros ou as músicas. Não tinha interesse em nada mais do que encontrar o disco, pois sabia que os U2 participavam nele com uma canção. Evidentemente que constavam outros artistas e bandas que eu até apreciava, mas os U2 ainda eram a minha banda preferida. Como falei já em outros vlogs, deixa-me só pôr aqui de lado, a partir do momento em que vi a atuação da banda no festival Live Aid, a tal que me deixou absolutamente rendido, decidi querer ter tudo o que conseguisse encontrar em termos de registros discográficos. Foi, pois, razão mais do que suficiente para querer ter este disco, o qual, ainda para mais, poderia ser o meu contributo para ajudar a uma causa. Naturalmente que, tratando-se de uma compilação, outros artistas ou bandas participam neste disco, fazendo alguns deles e delas parte dos meus interesses, como, por exemplo, Bryan Adams ou Bruce Springsteen. Contudo, todos os intervenientes são bastante conhecidos de todos nós. O disco conta com 15 canções de Natal, desde Sting até Stevie Nicks, desde Alison Moyet ou Madonna até John Cougar Mellencamp ou Run DMC. E também com The Pointer Sisters, Bon Jovi, Eurythmics e Whitney Houston, para além dos já mencionados anteriormente. Mas o que me importava mesmo era o tema da minha banda preferida, os U2. Era por ele, aliás, pela banda, que eu me empenhei em arranjar o disco, que não defraudou as minhas expectativas. Aliás, sendo o Natal o tema central e sendo ele muito querido para mim, como não apreciar as canções
sejam qual for o género musical ou que artistas forem. Tudo é alusivo ao Natal neste disco. As cores, isto é dourado, vermelho, o título, A Very Special Christmas, e mesmo o próprio artwork, o próprio grafismo. E os próprios títulos das músicas, aqui no verso. No interior, o inner sleeve, sem qualquer plástico de cor, o vinil. Também com um grafismo e cores relacionadas com essa época festiva. E uma mensagem especial do Comitê Internacional Special Olympics. No verso, os créditos de cada canção. O vinil, esse é preto, numa fantástica não, muito boa prensagem portuguesa da A&M Records, distribuído em Portugal, claro, pela Polygram Discos, ou Polygram Records, tal como indica o rótulo central do disco. Talvez não dê para ver, daí, curiosamente, numa face rótulo verde, na outra rótulo vermelho. Confesso que no âmbito do meu atual sistema de som não ouvi ainda este A Very Special Christmas, como vem sendo hábito fazer todos os anos por ocasião do Natal. E assim não consigo dar-vos ou precisar-vos sobre a qualidade de som deste disco. Mas acredito que seja possível retirar um belo prazer auditivo e despertar muito boas vibrações ou emoções. A meu ver, é um disco muito recomendado, pois, para além de tudo, estamos a contribuir para uma causa. E o mundo precisa imenso de cada um de nós. O segundo disco de hoje, como eu falei, é também dedicado a uma causa. Neste caso, a de chamar a atenção para o desemprego. Podia aplicar-se a Portugal ou qualquer outro país, já que o desemprego é um fenómeno transversal a qualquer um, mas foi de facto a República da Irlanda que organizou um festival em Dublin para angariação e recolha de fundos monetários que pudessem reverter em apoios para combate a uma altíssima taxa de desemprego naquele país. Aliás, a Irlanda era um dos mais atrasados e pobres da Europa na década de 80. Festival esse chamado Live for Ireland. Em maio de 1986, reuniram-se num estádio, não sei se de futebol ou de rugby, ao longo de 14 horas de espetáculo, uma série de bandas e artistas daquele país. Uns mais conhecidos do que outros. E vejam se adivinham qual o motivo que me fez trazer o disco comigo quando o encontrei. Ah lá, não é difícil, garanto-vos. São 12 canções captadas ao vivo, subordinadas todas ao mesmo tema: o desemprego e as condições de trabalho particularmente difíceis naquele país. Abrindo com a banda mais conhecida de todas, os U2, claro. Exatamente pelas mesmas razões que o disco anterior, este Live for Ireland foi adquirido apenas e tão somente por ter a presença da banda. Tocando uma música bastante ácida e agressiva chamada Maggie's Farm.
um tema originalmente composto em 1965 por Bob Dylan. Existem versões que são melhores do que as originais. E esta é sem dúvida uma delas. Tão melhor que me fez arranjar este disco. Para mim, perfeito. Pois era mais um que eu teria com a participação da minha banda preferida de então. Into a Nua, Elvis Costello, The Pogues, Chris de Burgh, Clannad, os já mencionados U2 compõem o lado 1, ou A, do disco. No lado 2, Cactus World News, The Boomtown Rats, Van Morrison, Chris Rea, Christy Moore, dos The Chieftains, e algo mais que falarei já de seguida. No interior, um inner sleeve de papel ordinário, como podem ver. Apesar de tudo, é uma prensagem inglesa. Made in England. Que contém o vinil preto. Bastante flexível até. E ainda uma folha com o registro não dos créditos das canções, mas sim de mensagens referentes ao movimento, talvez não dê para ver aí, ao movimento Self-Aid, criado para combater o desemprego. É curioso, de acordo com essas informações, este Life for Ireland conseguiu recolher 300 mil libras, o que é de facto espetacular, em 1986. Outra mensagem fabulosa é a que Chris de Burgh escreveu, que diz assim: eu acredito neste país e é por isso que estou aqui. E vejam hoje em dia como está a situação económica na Irlanda. E guardei para o final deste disco, não do vlog, porque ainda há mais para falar, algo que me surpreendeu. E surpreendeu-me de imediato após a primeira audição deste Live for Ireland. Até porque em 1987 eu estava já a mudar as minhas preferências musicais, começando a dar mais atenção ao hard rock e ao heavy metal. Eis que, no meio do lado 2 do disco, surge uma faixa extremamente rápida, com guitarrada da boa, ao estilo do hard rock. Uma banda clássica, bem conhecida e acarinhada por todos os que apreciam o género musical em questão. Thin Lizzy. Ou melhor, uma espécie de reformação da banda, já que o seu vocalista, Phil Lynott, tinha falecido em janeiro desse ano de 1986. Na verdade, era apenas um dos vários guitarristas que a banda teve ao longo dos anos, e que convidou um outro guitarrista, talvez o que mais tempo permaneceu nos Thin Lizzy. Falo de Gary Moore e do hino Don't Believe a Word, na sua versão rápida. Esta canção tem ainda a versão lenta. Gary Moore foi porque também já morreu, um fabuloso guitarrista que compôs imensos temas memoráveis, desde o rock clássico aos blues. Para esta participação dos Thin Lizzy no Live for Ireland, Gary Moore convidou Scott Gorham para um espetáculo magistral que encerrou com chave de ouro o festival. Se puderem, vejam o vídeo, alguns no YouTube. No final do vlog de hoje, um terceiro disco, o qual vou ser um pouco escasso em palavras, pois terá de ser revisitado numa outra temática, aproveitando então para falar convenientemente sobre Stars. Projeto Here. Não é apenas no universo da música pop ou música ligeira que se desenvolvem iniciativas de apoio ou de defesa de uma causa em particular.
Temos como exemplo os Metallica, que deram um espetáculo especial para 100 pessoas na Antártida em 2013, chamando a atenção para os problemas ambientais e de preservação de habitats remotos, como os gelos polares. Como eu disse, é uma causa. E as causas defendem-se. Neste caso, e aproveitando a onda de solidariedade para com os povos africanos, Ronnie James Dio e 2 outros músicos juntaram esforços no sentido de reunir nomes sonantes do universo do hard rock e do heavy metal para gravar um disco cujos proveitos pudessem contribuir para combater a fome de crianças em África. O resultado foi este álbum, de 1986, com 9 faixas. Para quem desconhece, Dio foi um dos melhores vocalistas da cena hard rock, fundando os Elf e pertencendo aos Rainbow, Black Sabbath e a sua própria banda, Dio. E conjuntamente com Vivian Campbell e Jimmy Bain, respectivamente guitarrista e baixista da sua banda, reuniu em estúdio 40 músicos para gravar uma música que é no mínimo fabulosa e que eu conheci em 1986 através de um videoclipe, pois passava muitas vezes na televisão num programa que divulgava o top nacional de vendas. Portanto, foi sinal de que, apesar do heavy metal ou hard rock ser considerado música extrema, não era indiferente a muitas pessoas do meu país, pois o disco estava no top de vendas. Claro que eu estou a ter aqui também em conta o meu gosto pessoal, embora naquela época eu fosse ainda um pouco indiferente a este tipo de sonoridades. Razão pela qual eu levei quase 30 anos, até ter este disco. É verdade. Este foi o disco que tive mais dificuldade em encontrar, pois a procura foi enorme. E quando for o tempo oportuno de revisitarmos este disco, eu falarei desse assunto. Por isso mesmo, prefiro deixar para falar de Stars numa outra temática, ok? Além do mais, este vlog está já extremamente longo e corre o risco de não ter visualizações ou ninguém ter interesse nele. Ficamos assim por aqui, esperando que tenham gostado do que vos falei e mostrei. Se quiserem contactar diretamente comigo, poderão escrever-me para ffnetw@yahoo.com. Boas audições para todos e todas vocês. Cuidem-se e até ao próximo vlog. Obrigado por estarem aqui.